muito se fala sobre trabalhar com cerâmica em casa, fora de casa, tem que ter um ateliê, posso trabalhar de casa, mas eu não quero só como um hobby, eu quero trabalhar com cerâmica. Dá para fazer isso de casa? Olá, eu sou Carol Lamaita, artista plástica e ceramista. Resolvi trazer aqui prós e contras da gente ter um ateliê de cerâmica em casa. E de que lugar é esse que eu tô falando? Eu comecei a fazer cerâmica de dentro da minha casa e vou mais longe, de dentro de um quarto, dentro do apartamento, na época que eu ainda morava com os meus pais. E eu já tive todo tipo de ateliê que você quiser imaginar e já tive. Então, sala alugada dentro de um outro espaço, um ateliê inteiro que era só meu, ou ateliê dentro de casa, ou um ateliê que era uma casa própria ou ateliê alugado, enfim, eu já migrei aí por todas as possibilidades e eu tenho muitos alunos que têm ateliê em casa, vários outros alunos que têm já um ateliê num outro espaço independente, então tem muito feedback pra gente fazer um caldo aí de entender, final das contas, qual é a melhor maneira da gente fazer isso. É claro que para cada pessoa a melhor maneira vai ser diferente, mas eu quero justamente trazer aqui prós e contras e algumas considerações finais pra gente entender. Tem algumas coisas que não são em si um pró ou um contra, a coisa simplesmente existe. Como é que você vai se relacionar com essa situação pode fazer isso virar um pró ou um contra. Então vamos lá? A primeira coisa que eu acho que é muito boa de você ter um ateliê em casa é a sua possibilidade de teste. Então vamos supor que você começou a fazer cerâmica como um hobby e de repente você vai entendendo, vai sentindo que aquilo ali pode virar um negócio, que você quer trabalhar com a cerâmica. Se você de cara já tem como primeira iniciativa alugar um espaço, ainda que seja uma sala, uma sala pequena em algum lugar fora da sua casa, isso é um investimento, né? Você não aluga um espaço por um mês. Você vai fazer um contrato, você vai ter um tempo que você vai ter que ficar ali naquele lugar. Ou seja, você já começa investindo, gastando um dinheiro em um modelo de negócio que ainda não está bem definido, não está bem estabelecido. Você ainda não sabe muito bem que tipo de coisas você quer fazer, você nem sabe muito bem se você vai gostar mesmo de fazer essa coisa. E aí você pegou esta quantidade de dinheiros e investiu ali. Sendo que, se você tivesse ficado dentro de casa, você conseguiria, por exemplo, pegar essa quantidade de dinheiros e investir em outras coisas que iam potencializar o seu fazer na cerâmica. Como, por exemplo, investir em você e fazer um bom curso para você aprender a fazer a gestão toda aí desse ateliê. Você poderia investir em equipamentos, num forno, num torno, numa plaqueira, em ferramentas, em materiais. Então, eu acredito que para quem está começando, dar esse passo de já ir para um lugar fora de casa, ele é um passo que talvez não esteja na hora. E aí pode ser que você me pergunte, Carol, mas eu não tenho espaço dentro da minha casa. Não dá, não cabe, não tem lugar nenhum. E aqui eu vou te provocar, porque assim, eu tenho alunos que montaram um ateliê, o ateliê era um MDF de 40 por 40 em cima do tanque da área de serviço. E o resto das coisas estava dentro de uma caixa. Então assim, é possível. Vai ser gostosinho, confortável o ateliê dos sonhos? Não, nesse momento não. Mas para você fazer esse teste, entender como é que as coisas acontecem, é possível. Eu tenho uma aluna que ela tem um box ateliê. Eu amo, porque assim, ela trabalha já com cerâmica, tem vários pedidos, atende vários clientes e o ateliê dela é dentro, não é que é no banheiro, é dentro do box do banheiro. E é ali que fica tudo guardado, super organizadinho. E aí, claro, ela leva algumas coisas ali para a mesa da sala, trabalha, terminou, ela junta tudo aquilo ali, recolhe e guarda dentro do box. Então assim, é possível. E com isso, você possibilita essa questão do teste, da experimentação, de você entender primeiro, sabe aquele test drive? Deixa eu entender primeiro como é que é esse negócio aqui, se eu quero, se eu não quero, se é isso mesmo, para depois dar um próximo passo e fazer algum investimento. Segundo ponto é a economia. Então assim, ele está muito relacionado com o que a gente acabou de falar, mas pensa só, se você tem um ateliê dentro de casa, você não precisa pagar um aluguel desse espaço. Quando a gente está falando em trabalhar com cerâmica, todos os gastos que a gente tem, eles vão compondo o quê? O custo final do nosso negócio, o preço das nossas peças. Se você tem um ateliê dentro de casa, você não está tendo esse custo. E aí você consegue ter uma margem muito mais lucrativa nas suas peças no final das contas. E mesmo
que você me diga, Carol, mas eu pago aluguel aqui onde eu moro. Tudo bem, mas você já pagaria esse aluguel para morar. Fazer a cerâmica ali não muda o valor do seu aluguel. Então, realmente é uma economia muito grande que você tem do aluguel que você não precisa pagar por esse espaço, porque você já estaria ali mesmo, e do deslocamento que você não tem. Então, desse gasto de passagem de combustível, seja lá o que for, para você se deslocar até o lugar do seu trabalho e voltar para casa depois. Então, essa é uma economia considerável, que às vezes é justamente o que vai possibilitar que com esse dinheiro você invista nos materiais e no que mais você precisa para fazer cerâmica. E pensando nas pessoas que trabalham com cerâmica. Sempre quando a gente vai fazer, né, toda a precificação, tem 1000 insumos, né, 1000 pontos de atenção do que a gente tem que ir colocando no preço dessa peça para formar o preço dessa peça. Uma das coisas maiores disso tudo é esse custo de operação, esse aluguel desse lugar. Então, lembra que isso, inclusive, vai estar te dando uma margem competitiva, mesmo que você queira trabalhar com cerâmica. É muito interessante que você consiga fazer esse investimento aí de focar. Ah, eu tenho que, sei lá, abrir mão do quartinho da TV. Avalia bem se não vale a pena, porque é uma economia que, colocando na ponta do lápis, você vai ver que faz diferença. Terceiro ponto, a sua liberdade de horários e de tomada de decisão. Quando a gente trabalha em casa, a gente tem um período estendido, né? Justamente porque você não vai ter esse deslocamento, né, do ir e vir até o lugar que você trabalha. Então você consegue otimizar esses horários, inclusive entendendo, poxa, será que eu tô mais produtiva nesse horário ou eu tô mais produtiva naquele outro horário? Neste momento, eu gostaria de fazer tal coisa aqui na minha casa, eu posso fazer essa tal coisa na minha casa e de repente à noite eu dou uma esticadinha. É diferente de quando a gente tem esse lugar que a gente acorda, se arruma, vai trabalhar, deu horário, a gente sai de lá e volta. Tipo, o que eu não fiz hoje, não fiz mais. Quando o ateliê é na sua casa, isso é muito bom, porque você pode, por exemplo, deixei aqui um negócio que tem que secar um tempo e depois eu tenho que cobrir. Eu fui jantar, fui tomar banho, coloquei as crianças para dormir, sei lá, vi um filme. E aí eu volto lá e cubro. Não tô aqui dizendo que você vai ficar, né, trabalhando o tempo inteiro. A gente vai deixar isso para os contras daqui a pouquinho. Mas essa liberdade de você poder mesclar as atividades de casa ou as atividades do trabalho do jeito que você quiser, manejando esses horários do jeito que você quiser, de repente um dia fazendo mais coisas que são da casa, porque é uma demanda necessária, e no outro dia mais coisas que são do ateliê. Então, essa liberdade da flexibilidade de horários, assim, ela é muito maravilhosa. Um quarto ponto muito interessante, especialmente para quem está começando, que tem ainda muitos receios de muitos processos, né? Então, vamos supor, eu hoje em dia, tranquilamente, ligo meu forno, boa noite, queime bem, amanhã eu volto. Quando a gente está começando, dá muito medo de fazer isso. Dá muito medo da gente largar um forno ligado e ir embora para casa. Eu tenho um monte de aluna que deixa a babá eletrônica cuidando do forno e fica ali a noite inteira olhando. Quando você tem isso tudo dentro da sua casa, essa sensação, sabe, de paz de espírito, de tranquilidade, de que tudo está perto de você. Qualquer coisa que der errado, você está a um passo de distância de ali resolver, né? Não dá tempo de dar ruim e você consegue ir lá interferir. Então, essa tranquilidade de que você está ali por perto o tempo todo, ela é muito boa. E especialmente também de algumas coisas que não têm a ver com perigos, mas com os processos produtivos, né? Eventualmente, a gente tem que deixar uma peça secar um pouco para então ela chegar num ponto X da gente fazer um acabamento, colar uma alça, enfim. Quando você está em outro lugar, você deixa aquela coisa lá, vai embora e torce para a coisa que você fez ser a coisa que deveria ter sido feita. Não pode ser que não seja. Se você está ali, você tem essa possibilidade de o tempo todo passar, dar só uma espiada, só para checar se está tudo bem. E se não tiver, você consegue ir ali contornar o que precisava ser feito. Então, de novo, é esse olhar ali de que tudo está ali embaixo da sua asa e você consegue cuidar de todas as coisas na hora que você quiser. Agora vem o quinto ponto, que para mim é um dos meus preferidos. Acho que ele tá ali brigando com aquele da economia, da vantagem competitiva, que é a qualidade de vida. Gente, não tem preço você tá trabalhando e você de repente parar para almoçar na sua casa. Aquela comidinha caseira que, por exemplo, eu adoro cozinhar. Então, na minha casa é a minha tarefa. A gente tem divisão de tarefas ali, cada um faz uma coisa. A minha função é cozinhar, porque eu adoro cozinhar. Então, todo dia, por exemplo, eu hoje não tô mais com a ateliê em casa. Eu chego em casa, faço jantar. É meu ritual de descompressão do dia, né? Aquele cheguei em casa, vou curtir agora minha cozinha. Era muito gostoso, quando eu tinha um ateliê em casa, poder parar
É óbvio que se você não quiser cozinhar todo dia, você não precisa, tá? Mas assim, poder parar, fazer o almoço, sentar com os meus filhos e almoçar, acompanhar os meus filhos na lição de casa. Gente, que privilégio, sabe? Ver as crianças ali, tô ouvindo aquela risadinha de criança, coisa boa, né? Tô ouvindo aquela risada acontecendo, a brincadeira acontecendo, precisa, né? Tá ali por perto, posso estar. Marido conseguiu, saí aqui mais cedo, consigo passar e almoçar em casa, vem, a gente... Essa qualidade do aproveitar os momentos bons em família, da questão da qualidade de vida, da sua alimentação, de você não pegar trânsito e ter que ficar se deslocando para lá e para cá, isso é muito bom. Mas isso é muito gostoso. Então, desse ponto de vista, assim, especialmente aqui pensando em maternidade, né, de você poder acompanhar teus filhos, o crescimento de seus filhos, de você poder dar essa relaxada, né? Então, por exemplo, já vou falar que isso aqui pode virar um contra, mas vamos por enquanto considerar que é um pró. Gente, aquela dormidinha de 20 minutos depois do almoço, você pode estar na sua casa, você vai lá, dá uma descansadinha e volta com gás total para trabalhar. Então, pensando em qualidade de vida, se você realmente conseguir se organizar para fazer isso tudo acontecer, é muito bom, vale muito a pena. E agora falando dos contras, eu já quero puxar o gancho desse pró que pode virar um contra. Cuidado com o fato de que, como você está em casa, você pode não fazer nada. Então você pode dar essa cochiladinha de 20 minutos, que é maravilhosa, que vai te fazer voltar com tudo. Só que você está ali, você está em casa, você pode fazer isso virar uma soneca de 1h30, e aí você acorda com sono, e aí você fala, então não vou fazer mais nada agora não, vou assistir um filminho, e você está nesse ambiente que é muito confortável, e dessa forma você não se obriga a ir lá fazer o que você tem que fazer. Então, esses confortos, né, de estar em casa, se você não tiver uma autodisciplina ali, né, um controle, você pode se perder nisso e acabar aumentando muito, sei lá, seus índices assim de procrastinação mesmo, sabe? De ficar ali dando aquela enrolada e não fazer o que você precisa fazer. E a gente sabe que a casa consome muito. Então você de alguma maneira vai ficar nesse misto de preguiça, tarefa de casa que tem que ser feita, se você realmente for se rendendo a esse gostosinho que é estar em casa. E nisso eu quero incluir uma outra coisa que tem a ver especialmente, né, para nós mulheres, que tem a ver com a autoestima. E independente de você fazer cerâmica ou alguma outra coisa, a gente viu na pandemia muita gente, né, trabalhando home office. Então assim, você acorda e do jeito que você acorda, você fica. Então você se dá conta e você tá lá no meio do dia no ateliê de pijama e nem o cabelo você penteou. Então cuidado com isso, porque isso vai dando uma sensação e essa mensagem retroalimentada no seu cérebro de que isso pode assim minar a sua autoestima e chegar ali na portinha da depressão. Então lembra que não importa onde você esteja, se você vai começar um dia de trabalho, você começou um dia de trabalho, você não foi da cama pro torno. Né? Então, cuidado com isso, porque eu não vou ver ninguém, não vou receber ninguém. Então, isso pode gerar esse jeito de ficar meio mal acostumada e não cuidar de você. Cuidado com isso. Segundo contra. Gente, tarefa de casa não tem fim. Mas não tem fim. A gente pode fazer a lista do tamanho que a gente quiser, a gente esqueceu alguma coisa. E essa lista, ela não é só nossa. Essa é uma lista que vai sendo imposta pelas outras pessoas, das coisas que têm que ser feitas. Se você tem um ateliê em casa, vê se já não aconteceu isso. Você acorda com aquele intuito de ir pro ateliê. Só que no caminho, você encontra uma toalha largada numa cama, um tênis que estava fora do lugar, um copo que o filho levou pro quarto, que tem normalmente muito mais copo no quarto do que no armário da cozinha, né? Aí você já vai, pega aqueles copos, leva pra cozinha. Já que você tá na cozinha, você já lava a louça que tava ali na pia, e aí você vai estender o pano de prato e ver que tem a roupa que tem que colocar na máquina. Isso vai virando um looping de tarefas domésticas. E a hora que você se dá conta, você tá super cansada, você fez 1000 coisas pela casa o dia todo e você não conseguiu ir pro ateliê. E aí a gente chega no ateliê e fala, agora não dá tempo, não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que você planejou no começo do dia. Então você fala, não dá tempo, então nem vou. Você falha uma vez, falha outra vez, falha outra vez. Começa a ficar frustrada e achar que tem algum problema com você. Eu nem devo ser uma ceramista tão boa assim. Eu não consigo me organizar. E a gente começa a colocar um monte de conceitos na cabeça da gente, simplesmente aconteceram porque você deixou a rotina acontecer, as coisas urgentes foram gritando e você foi resolvendo todas. Então, cuidado com isso, porque assim, casa é uma mina, casa é um gremlin de problemas. Caiu uma gota, virou mais 20. Então, cuidado com isso. Não é porque o seu ateliê é em casa que você não está trabalhando. Você está trabalhando
é em casa. Tem o momento de fazer as coisas de casa, tem o momento de fazer as coisas do ateliê. Terceiro contra. As pessoas entendem que você está em casa. Então a chance de você ser interrompida o tempo inteiro é enorme. Já que você está em casa mesmo, você pode receber o cara da TV a cabo, você pode receber o técnico que veio arrumar a geladeira, você pode parar a qualquer momento para ir atender a porta e receber o correio. Se alguém precisa de alguma coisa e as crianças estão em casa, qual a palavra mais falada na face da terra? Ô mãe, vai ter o dia inteiro. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque isto é algo que acontece. Por mais que você diga para as pessoas que você está trabalhando, as pessoas vão te interromper a todo momento. Eu lembro sempre que assim, eu tive durante muito tempo, durante 8 anos, o meu ateliê foi na minha casa. E a minha mãe me ligava. 8 anos! Filha, tá em casa? Eu trabalho em casa, onde mais eu estaria? Sim, estou em casa. Ai, que bom, então faz um favor para mim? Então assim, a minha irmã, que é médica, está no consultório, não passa pela cabeça dos meus pais pedir para ela sair do consultório para ir de repente buscar uma coisa e levar lá. Eu estou em casa, então eu posso. Então, cuidado com isso, porque o entendimento das outras pessoas sobre o que significa trabalhar em casa, ele às vezes não acontece do jeito que a gente planejou. Mas a gente já vai chegar lá, já vamos falar sobre isso. Mas temos mais contras aqui. Esse contra não tem nada a ver com os outros, aí é sobre você. Do mesmo jeito que a gente consegue cuidar muito desses horários e fazer as coisas com mais liberdade, cuidado, porque a gente faz cerâmica e fazer cerâmica é muito bom. E aí o risco da gente não parar de trabalhar nunca mais, ele é enorme. Então a gente chega no ateliê, a gente começa a produzir, e aquilo ali é tudo muito gostoso, e a gente tem as coisas que a gente tem que entregar, e a gente faz com que o nosso lazer seja fazer cerâmica, que o nosso trabalho seja fazer cerâmica, aquela brechinha que a gente teve, a gente vai lá e faz cerâmica, e a gente pode correr o risco de deixar as coisas de lado e não ter vida fora do ateliê. Você pensa em trabalho todos os dias, você não tem final de semana, você trabalha de segunda a segunda no ateliê. Isso tem um momento que é prazeroso, gostoso e tudo mais, mas chega um momento que isso pode cansar, tanto você quanto a sua família. E aí isso começa a gerar outros desgastes que começam a ser um dilema aí para resolver. Então, esse contra é esse botão do on e do off, que a gente tem que ter muito controle para saber que a gente tem que ligar e desligar. Não é porque fazer cerâmica é muito gostoso que você tem que trabalhar 24 horas por dia. E o nosso quinto contra, aí já entra um pouco mais pessoal que está realmente se profissionalizando um pouco mais, então assim, recebendo as pessoas. Então para quem dá aula e o ateliê é dentro de casa, e para quem vende a sua cerâmica e abre essa possibilidade de que as pessoas vão até a sua casa para poder comprar essa cerâmica. As pessoas às vezes elas não têm noção. E o universo da cerâmica, por ser esse universo de tudo muito gostoso e aconchegante, os clientes eles viram meio amigos, né? Então as pessoas acham eventualmente que tudo bem ela passar na sua casa às 8h30 da noite, porque ela tá indo numa festa e ela precisa de um presentinho, e aí ela te manda uma mensagem e fala, tá em casa, posso passar aí e pegar um negócio? E ela acha que ela tá sendo maravilhosa, porque ela tá comprando uma peça sua. Poxa vida, mas às 8h30 da noite não. Então tem que ter esse cuidado do quanto que é possível, e isso é você que determina, que as pessoas invadam a sua vida, que invadam a sua casa pro seu trabalho. Então, se é horário comercial, é horário comercial. Se você, por exemplo, dá aulas, qual é o espaço da aula? Se você tiver, e seria muito maravilhoso, ideal que você tivesse, um espaço reservado, separado do convívio da sua casa para os alunos, lindo. O que eu já vi muito acontecer com o aluno? Aí o aluno recebe as pessoas, começa sempre, todo mundo começa pequenininho, né? Poucos alunos, 3 pessoas, 4 pessoas, tudo é ótimo. Daqui a pouco tem muita gente. E essas pessoas vão ficando amigas. E o papo rola solto. E aí a aula acaba e são 10 horas da noite, tá todo mundo muito empolgado batendo papo. Poxa vida, mas você tá lá com seu marido, com a sua esposa, te esperando pra dormir e a casa, né, acontecer. E você tá ali naquele papo e o pessoal tá achando muito legal estar ali. E não se liga que tá na hora de ir embora. Ali é a sua casa. E quando a gente tem um ateliê que não é em casa, tem essa coisa de horário comercial, o ateliê vai fechar. A sua casa não vai fechar, né? Você não vai embora. Ter esses limites muito claros quando a gente tem um ateliê dentro de casa é imprescindível para você, inclusive, não abalar muito a intimidade da sua família, o bem-estar da sua família, né? Não é todo mundo que tá afim de ter um ateliê, o ateliê é seu. Então, que a gente
consiga respeitar o espaço das outras pessoas. Cuidado com isso, e especialmente no caso de receber pessoas para dar aula, um cuidado com a segurança. Então seria sempre bom que você tivesse uma triagem de quem é que vai fazer aula com você, receber alunos por indicação, ou fazer esse acompanhamento, uma ficha, né, de matrícula desse aluno antes do aluno entrar, não receber de repente, se você estiver sozinha em casa e tenha uma pessoa completamente estranha para fazer uma primeira aula, e é uma aula que essa pessoa vai estar sozinha, sim, vivemos numa época muito louca, não é mesmo? Então, assim, cuidado com a sua segurança, né? Isso precisa ter, é importante. E cuidado com essa comunicação de como é que você vai falar para as pessoas que você vende o seu trabalho. Tá tudo bem se você não receber as pessoas na sua casa. Você pode ter um ateliê na sua casa e você, de repente, vai ter um ponto de venda. A pessoa não precisa ir até a sua casa, ela pode, no máximo, passar para retirar e você vai deixar muito claro qual é o horário que isso pode acontecer. E aí aqui já vamos entrar então em todos esses pormenores de como é que a gente faz para que essas situações que são em si neutras não virem um contra e continuem sendo um pró. O primeiro deles é você ter realmente uma comunicação muito clara com seus clientes. Os horários de funcionamento do seu ateliê é você que determina. O horário que a aula começa e que a aula termina é você que determina. E isso simplesmente estar colocado ali em algum lugarzinho não é o suficiente. Isso tem que ser comunicado, isso tem que ser falado para o seu aluno, isso tem que ser avisado mais de uma vez, para ele entender que assim, olha, aqui é uma casa, tá? Pensando no bem-estar de todo mundo, a gente vai ser rigoroso aqui com os horários de início e de término da aula. Porque pode acontecer, eu falei do pessoal ficar batendo papo e não vai embora, pode acontecer da pessoa chegar 40 minutos antes, porque ela estava por ali e ela chegou e, poxa vida, estava ali tomando lanche com seu filho e aí a pessoa chegou, agora não era hora, né? Então ter esses pactos muito bem estabelecidos vai te ajudar demais para que você não tenha que ficar tendo essa negociação a cada momento, porque isso é muito emocionalmente desgastante e ninguém quer ter que passar por isso. Se você vai ter esse ponto de retirada na sua casa dos produtos que você vende, deixe muito claro que existe um horário para isso e que a pessoa não entra na sua casa, ela espera e você vai lá e entrega na porta, a não ser que você queira receber as pessoas ali dentro, quer que elas entrem, se você tem um showroom e você quer que as pessoas olhem, aí é claro que cada um vai ajustar a sua realidade, certo? Não tem certo e errado, nem lei absoluta para como as coisas têm que acontecer. Só lembre-se de que a cada brecha que você abre, né, você pode estar abrindo uma porta para coisas que você não queria que acontecessem. Então sempre pensa nisso. Ok, se eu abrir essa porta, quais desdobramentos podem acontecer daqui? Para você avaliar se vale a pena fazer isso ou não. E além dos pactos que você tem que ter com seus clientes, tenha pactos muito claros estabelecidos com a sua família. Sua família precisa entender que naquele momento você está trabalhando. Pensa só, se você tivesse numa reunião com alguém de casa entraria, abriria a porta? Se tivesse uma reunião presencial, várias pessoas numa mesa de reunião, ninguém ia ali te interromper. Mas se você está sozinha dentro do ateliê, você pode ser interrompida. Então, se for o caso, faz um papelzinho. Estou em reunião. Estou trabalhando para um cliente. Cola na porta, fecha a porta. Deixa muito claro quais são os horários que você vai estar disponível para esse convívio familiar, quais são os horários que você não vai estar disponível. E além desse pacto com a sua família, faça um com você, porque você precisa ser capaz de cumprir o que você combinou com as outras pessoas, porque sempre tem expectativas envolvidas aí de todos os lados. Se você prometeu que você estaria disponível tal horário e você fica noite afora trabalhando todos os dias, será que isso também não vai causar um ruído, né, depois e um mal-estar? Então, tente estabelecer aí uma rotina que seja saudável para você e cumpra a sua rotina. Ter um ateliê em casa pode ser muito prazeroso, muito maravilhoso, como eu falei, são inúmeros benefícios para a nossa qualidade de vida, para a nossa produtividade, para essa tranquilidade de saber que você está ali, de curtir teus filhos, curtir comer bem, descansar quando você precisar, mas pode ser um tiro no pé se você não tiver disciplina para organizar a sua agenda. Se você não tiver esse hábito de se cuidar para trabalhar, então acorda, lava o rosto, escova os dentes, toma um bom café da manhã, se veste para ir para o ateliê. Não fique andando, perambulando pela sua casa, como se estivesse fazendo compras na Etna, né? Pega uma toalha aqui, 3 copos ali. Não faça isso, porque a rotina da casa não tem fim. Então, se você já sabe quais são as atividades que você tem que fazer, se organiza, bota isso na agenda. Quais são os horários que eu vou cuidar da casa? Ah, deu o horário, bota um alarme se for o caso. Agora é a hora de ir para o ateliê. É mais desafiador, exige mais disciplina, mas é muito
possível. E isso pode te dar realmente um diferencial competitivo muito grande lá na frente, pelo investimento de dinheiro que você não vai ter que fazer, pelo aumento do número de horas úteis de trabalho que você vai ter, já que você não vai ter esse deslocamento de um lugar para o outro. Então, para quem está começando, eu acho que é maravilhoso. E não vou nem falar só para quem está começando, porque no meu sonhinho de vida, quando eu estiver terminando, eu quero que seja assim também. Então, hoje o ateliê não está em casa por conta da proporção, do volume que as coisas tomaram. São passos, avaliações que você vai fazer ao longo do caminho, né? Será que meu ateliê ainda cabe aqui onde eu tô? Ou agora sim já está na hora de ir para um outro lugar, porque aí eu tenho novas possibilidades indo para um outro lugar. Muito legal. Mas pensando desse ponto de vista, né, do eu sozinha fazendo cerâmica, eu tenho certeza que eu ainda vou fazer o caminho de volta e meu ateliê um dia vai voltar a ser dentro da minha casa. E você? Como é que tá seu ateliê? Conta aqui pra mim nos comentários. Tá passando por esses dilemas? Ou tá tudo tranquilo? Me conta que eu quero saber. Beijo e até o próximo vídeo.